Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado e hoje, dia 14 de setembro, né? Nós estamos aí já na quarta-feira. Ontem saiu a leitura do CPI norte-americano que deixou a galera um pouco meio confusa, né? Não sabia se tomava ou se batia, mas depois o mercado digeriu os dados, né? Olhou por dentro os dados, viu que o bicho não era tão feio assim e acabou seguindo num tom um pouco mais positivo, né? A gente viu ali as bolsas norte-americanas sem uma direção única, né? Dow Jones cedendo um pouco mais, S&P e Nasdaq subindo um pouco mais. Aqui nosso balvão da massa ganhou força, mas logo em seguida começou a arrefecer, né, os ganhos que nós tínhamos ali até o meio da tarde, muito impactado aí também pelo vencimento de opções do índice e tudo, mas já vou explicar para vocês, colocar aqui na tela quais seriam os próximos passos, como ficou a expectativa no mercado, se o Fed vai subir ou não assim a taxa de juros, beleza? Bom, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos e sócio do escritório Cashwise. Se você ainda não tem conta na XP, não deixe de clicar aqui na descrição do vídeo, você ali tem um link de abertura de conta, você vai abrir a sua conta, assim que aparecer na nossa base de dados, entraremos em contato, marcaremos uma reunião para entender o seu perfil de investidor, o seu momento de vida e o seu objetivo futuro para assim traçarmos aí uma estratégia melhor para que você possa atingir os seus objetivos, beleza? E se está chegando aqui agora no canal, não deixe de se inscrever, de ativar o sininho de notificação, dar aquele like e compartilhar esse vídeo com a maioria dos seus amigos, porque isso ajuda, né, a gente entregar cada vez mais conteúdos bons aqui no YouTube para a galera, beleza? E use aqui os comentários caso queira tirar alguma dúvida, fazer até mesmo algumas críticas para que a gente possa melhorar e assim entregar algo sempre de qualidade. Show? Aqui é um morning call com fatos e dados, sem viés. Também não tem edição, então caso vocês peguem algum ponto aí de falha na comunicação, né? Porque a gente vai falando aqui, eu não vou cortar, certo? Só colocar ali nos comentários, Vini, não entendi isso aqui, eu vou lá e explico melhor para vocês, beleza? Aqui é quase que ao vivo. Bom, vamos seguir aqui a nossa pauta do dia para entender o que aconteceu ontem e o que está impactando hoje, né? Vamos começar aqui por hoje, né? Nós estamos ali, basicamente, a Europa estava num campo mais negativo, né? Agora já começa a virar um pouco mais para o campo positivo, né? Muito impactado, né? Então fica assim, basicamente sem uma direção única, né? Porém muito impactado pela questão da decisão da política monetária do BCE hoje, né? Hoje sai a política monetária, a maioria das bolsas na Europa estão no campo positivo, né? Estão no campo positivo, mas levemente positivos, vamos botar dessa forma. Muito impactado se o BCE vai tomar a decisão de manter a taxa inalterada ou não, né? Os dados na Europa não são tão bons assim, né? Os dados não são tão bons assim quanto lá nos Estados Unidos. A economia norte-americana foi muito mais resiliente, né, nessa escalada, né, de juros que teve tanto pelo Banco Central norte-americano quanto pelo Banco Central dos Estados Unidos, da Europa, beleza? Bom, então ali mais silenciado. Na Ásia e no Pacífico, né, ali na Oceania, fechou majoritariamente na sua totalidade, na verdade, no campo positivo, né, muito impactado pela leitura do CPI ontem norte-americano. O CPI, né, a inflação norte-americana mostrou uma aceleração, né, saindo de 3,6 ali, né, que era esperada, a expectativa dos economistas, para 3,7. Isso mostrou uma aceleração, porém, essa aceleração, depois que a galera começou a digerir um pouco mais o dado, entender o que estava acontecendo com o dado, a gente viu, né, o mercado viu que era basicamente ali a parte de energia, né? Uma boa parte desse ganho, desse impulso, veio pela alta dos combustíveis. Então, isso acaba não gerando tanto desconforto assim para os investidores. Por isso que a gente viu ali uma boa parte do tempo, né, a nossa bolsa no campo positivo. Nós vimos o dólar ali caindo, né, os treasuries americanos não tiveram tanto impulso assim ontem, né, depois até arrefeceram. Hoje a gente vê ali, eles estão até mesmo com uma variação negativa, mas muito neutro, muito calmo, né? Não só os treasuries americanos, assim também como os nossos DIs ontem aqui. Ele permaneceu ali naquele viés de baixa
Então, muito tranquilo, sem muitas expectativas, certo? Lá na Ásia, né, nós temos agora aí, saiu a taxa de desemprego da Austrália, chegando aí, ficou estável em 3,7%. É uma boa taxa de desemprego, né? Então ainda mostra ali num pleno emprego, basicamente, leitura de agosto. Então isso acaba gerando um bom dado, né? Mostrando que a economia australiana ainda continua sólida ali, o mercado de trabalho está tranquilo. As taxas de juros lá já se permaneceram inalteradas por bastante vezes, né? Bastante reuniões, o Banco Central da Austrália manteve a sua taxa de juros inalterada, então isso acaba arrefecendo um pouco mais, né? Trazendo uma tranquilidade, né? Tira o peso na cabeça dos investidores. Um outro ponto que é lá no Japão, né, em reunião com o presidente do Banco Central japonês, mencionou que alguns analistas, na verdade, né, alguns especialistas já entendem que o Japão retirar a sua política de juros negativa, né, a ultra frouxa política de juros que tem, política monetária que tem no Japão, não seria para um momento mais próximo, né? Então seria aí precisando de um espaço maior para poder tomar essas decisões. Então tem até o final do ano para entender como é que vai ser o ganho dos salários, né, dos trabalhadores, né, da população japonesa, para ver se tem possibilidade ou não de abandonar esse tipo de política, né, de juros negativos e assim o Japão seguir. Caso isso venha a acontecer, isso vai ter uma mexida aí na questão do mercado de juros lá nos Estados Unidos. Os treasuries devem sofrer um pouquinho mais, deve dar uma balançada no mercado financeiro, beleza? Bom, hoje saiu a reunião lá, a decisão do BCE, né? Já mencionamos aqui, agora vamos falar aqui do nosso Ibovão da Massa, né? Nosso famoso Ibovespa. Mas antes, deixa eu só passar aqui para vocês. Eu botei aqui CME, opa. Só para vocês verem como é que ficou aqui a questão da taxa de juros, né? A decisão agora para o dia 20 de setembro, né? O Federal Reserve vai fazer a sua reunião, né? Então tem lá a reunião do Fed, onde vai decidir a taxa de juros, né? Então o mercado já entende, né? Tem como expectativa já 97% de chances aí do Fed manter inalteradas as suas taxas de juros, né? Até porque nós temos ali uma boa parte dos dados, né? Quando a gente olha vendas de casa, a gente vê também ali na casa do mercado de trabalho, que tiveram os dados não tão bons assim, né? Lá nas últimas leituras. Então, a confiança do consumidor caindo, o mercado de crédito lá também arrefecendo um pouco mais, né? Então, tendo um pouco mais de aperto, né? O mercado de crédito. Então, isso está reforçando que o Fed vai manter a sua taxa inalterada, pelo menos para essa próxima reunião. Pode ser que na próxima reunião, em novembro, as coisas já comecem a mudar, né? A gente vê aqui o mercado, né, já olhando a subida de 25 base points, né, em 36% já para a próxima reunião. E dezembro, aí mantendo basicamente inalterada, né? Basicamente inalterada. Bom, vamos aguardar, ver o que pode acontecer aqui, o que pode trazer para a gente. Show? Bom, vamos falar aqui do nosso Ibovespa, né? Ontem o Ibovão da Massa subiu aí 0,18%, então foi basicamente andando em linha, né, com o mercado. Em linha não, desculpa. Os dados vieram em linha. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Bom, nós tivemos aí basicamente neutro, né? O Ibovespa chegou a beliscar lá na casa dos 119 mil pontos, chegou a fazer máxima ali, né? Vamos ver aqui até botar, chegou a fazer máxima em 119.300 pontos, fechou em 118.175, né? O que acontece? O mercado ele estava olhando muito para o cenário externo, né? Então estava olhando lá para os dados CPI. Os dados CPI vieram em linha, né, com o esperado, vamos botar assim. Não teve tanta preocupação.
Então, o mercado começou a tomar um pouco mais de risco. Só que ontem nós tínhamos aí alguns vencimentos, né? Vencimentos aí do nosso Ibovão da Massa, o vencimento de opções sobre o índice Bovespa. Isso acabou tirando um pouco mais de força. Aí nós tivemos as metálicas, aonde o mercado fez algum tipo de realização, né? Até porque o minério de ferro, em alguns momentos, alguns analistas já entendem que avaliam que o minério de ferro subiu de uma forma especulativa, né? E não de fato por fatores de mercado. Então, as metálicas começaram a fazer uma realização, né? Então, essa realização acabou retirando um pouco mais de fôlego do Ibovão da Massa. Outro ponto foi o petróleo, né? Petrobras e seus pares aqui tiveram um dia não tão bom assim, até porque a desvalorização do petróleo acabou trazendo um pouco mais as petrolíferas para baixo, né? Essa desvalorização veio como uma realização, o petróleo já vinha subindo bastante, então isso acaba sendo visto como uma realização, certo? Agora, o destaque aqui, né, foi o setor financeiro que acabou subindo, né, bem, o Itaúzão aí subindo 0,5%, Bradescão da Massa subindo 0,4%, só que o destaque aí foi para o Banco BTG, né, BPAC 11, subindo aí na casa de 3,7%. Isso muito impactado com a queda da taxa de juros. Isso tende a favorecer a entrada de novos investidores no mercado, certo? Por quê? Quando você tem uma taxa de juros mais baixa, você tende a aquecer muito mais a renda variável, os ativos de risco, porque agora para você conseguir atingir uma rentabilidade média mensal ou anual, você vai precisar tomar um pouco mais de risco, porque a renda fixa vai começar a pagar um prêmio menor, vai pagar uma rentabilidade menor. Então a galera começa a tomar um pouco mais de risco. Então entra mais dinheiro no mercado financeiro, certo? E aqui o Banco BTG, né, que é um banco e uma corretora, ela acaba se favorecendo, né, com esses dados. Beleza? Bom, olhando para juros, né, os juros continuaram aí com seu viés de baixa, né, tanto em 100% aí ao longo da sua curva, tanto no curto prazo, né, que se manteve ali inalterados, mas no meio para frente nós tivemos aí os juros futuros continuando seu viés de queda, né? Então, muito impactado pela nossa leitura do IPCA que veio positiva, as expectativas para a próxima reunião do Copom é de uma redução de 0,50%, já está contratado, porém, o mercado já começa a olhar para uns 0,75, querendo ter um 0,75 aí de rebaixa na nossa taxa Selic, certo? Então, se isso ocorrer, a gente vai ver os ativos que são mais impactados pela questão da taxa de juros, né, que é o consumo cíclico, isso tende a ganhar um pouco mais de força, né? Eles começam a ganhar um pouco mais de força, até porque a expectativa desse corte da taxa de juros vai ficando cada vez mais próximo, né? Mais próximo da reunião, isso vai ganhando força, e eles acabam se elevando dessa maneira, beleza? Bom, dólar. A nossa doleta aí fechou no campo negativo, 0,68% de queda, o dólar futuro. Isso foi visto por alguns analistas ali como um fechamento de posição. Lembra que eu falei ontem que a subida do dólar aqui ontem, né, até mesmo a leve subida que teve do dólar, foi basicamente por montagem de posição, né? Nós tínhamos ali um CPI que estava chegando, uma leitura sobre a inflação norte-americana. Isso poderia gerar um estresse no mercado, então a galera começa a tomar um pouco mais de segurança, né? Então nós vimos o dólar subindo nas últimas sessões. Na sessão anterior, nós vimos o dólar levemente positivo, ainda mantendo-se ali no campo positivo. E ontem teve basicamente visto isso como uma desmontagem de posição, de hedge, né? Porque o bicho não foi tão feio assim quanto se pareceu, né, numa primeira leitura. Então o dólar fechou ali em 0,68%, cotado a R$ 4,92, né? Então vamos acompanhar como vai acontecer hoje. Hoje nós temos ali o PPI norte-americano e nós temos aí a taxa de juros, né, do BCE. A taxa de juros do BCE acredito que não venha a fazer tanta força assim, né? O mercado agora vai estar
muito mais de olho na próxima reunião do Fed, no dia 20 de setembro. A gente está falando ali, dia 20, deixa eu pegar aqui, na próxima quarta-feira, né? Geralmente sempre quarta-feira vai sair a decisão de política monetária. Show? Bom, olhando os dados de hoje nós temos decisão de juros, né, pelo BCE. A probabilidade é que o consenso que seja mantido, né, então o anterior a 4,25, o atual, né, 4,25, e a leitura vindo mais mantendo-se em 4,25, devido a todo o aperto, todo o problema que a economia europeia vem sofrendo com esse aperto monetário. A economia europeia ela acabou sentindo muito mais o aperto monetário do que a economia americana, certo? Às 9h30 da manhã, nós temos aí o índice de preço ao produtor, que é o PPI. Ontem nós tivemos o CPI, né, que mostrou como eu falei, mostrou um crescimento, porém esse crescimento não foi tão agressivo, assim, vamos botar dessa forma, porque foi muito impactado, mais da metade desse crescimento foi alta do combustível, por exemplo. Então nós temos hoje índice de preço ao produtor. Vamos ver como vai ser a leitura. O anterior, o atual, é 0,3%. O consenso mostra em 0,4%, né? Esse aumento de 0,1% aí acima do anterior. Vamos ver o que pode trazer, né, a leitura. Pedidos iniciais de seguro-desemprego, mercado de trabalho norte-americano, toda quinta-feira tem, mas o Fed também está olhando para o mercado de trabalho. O Fed ele olha o núcleo do CPI, o núcleo do PCE, que aí mostra como são os gastos da população norte-americana, e olha também o mercado de trabalho. O principal indicador do mercado de trabalho norte-americano é o payroll, né, que sai toda primeira sexta-feira de cada mês, certo? Mas os dados de pedidos de subsídio, né, de pedidos iniciais de seguro-desemprego, mostra uma antecipação de como pode vir o payroll, né? Então a galera vai juntando o quebra-cabeça ali, certo? Bom, tem o núcleo do PPI, para entender como de fato vai se mostrar os dados ali. Então, no mensal nós temos aqui o atual 0,3%, mas o núcleo a gente está falando aí de ter uma redução para 0,2%. Se a gente olhar ontem, né, o CPI, nós tivemos basicamente isso, né? Então aqui ó, o índice de preço ao consumidor ontem, né, o anterior era 0,2, né, o consenso era para 0,6, veio em linha com consenso, né, veio em linha com consenso, então o mercado não estressou tanto assim. Lembra que eu falei ontem, se vier em linha, pode ser que o mercado não se estresse. Agora, se vier muito alto, acima do esperado, aí a gente poderia ver aí um estresse maior, né? O núcleo da inflação vindo em 0,3 teve essa leve subida, né? Porque aí muito impactado pela questão de combustíveis, entre outros fatores. Então isso acaba deixando a galera um pouco mais tranquila, né? Então foi basicamente isso na leitura do CPI ontem, né? E aqui o núcleo da inflação norte-americana, quando a gente olha no anual, o anterior era 4,7, o consenso era 4,3 e ele veio ali em 4,3. Então isso ajudou a ter uma leitura mais tranquila, né, para o mercado. Beleza? Hoje, quando a gente olha o PPI, a gente olha nessa mesma magnitude. O mercado está esperando aí uma aceleração aqui no mensal. Porém, quando a gente olha ali no núcleo, cadê o núcleo? O núcleo ali, basicamente, caindo, né? A expectativa é que venha abaixo do anterior. Show? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui de agenda para passar para vocês. Tivemos aí, destaque da noite. Não tem mais nada ali poder passar. Seria basicamente isso. Beleza? Bom, hoje agenda vazia. Temos ali taxa de juros do BCE, né, zona do euro. Nós temos índice de inflação também lá nos Estados Unidos, mas é índice de inflação ao produtor. Isso acaba pesando menos, mas também tem seu fator de relevância. Então a gente pode ver aí os mercados hoje olhando
de neutro para positivo, né? O cenário externo está mais positivo. Os futuros americanos tendenciando uma abertura positiva. A Europa está positivo. Se vier em linha a taxa de decisão do BCE em linha ali, mantendo em 4,25, isso vai aquecer ainda mais os mercados vão continuar tomando um pouco mais de força. Ativos de segurança estão bem neutros, então tudo favorecendo a um mercado hoje de neutro para cima, certo? De neutro para alto. Temos aí o nosso Ibovão da Massa, que pode se favorecer. Daqui a pouco, lá no Telegram, tem o relatório de commodities da Janaíne. Não percam isso, né? Cliquem aqui, caso você não seja inscrito lá no canal do Telegram da Cash. Clica aqui, vai lá, porque daqui a pouco tem o relatório. Vocês vão entender o que está acontecendo com o mercado de petróleo, né? O mercado de minério de ferro. Petróleo que está aí mostrando uma alta hoje, né? Brent continua ali nos $92. WTI em 88,5 dólares, né? 88 dólares e 57 cents. Então, isso pode trazer aí uma leitura melhor para os ativos de renda variável, os ativos de risco. Beleza? Bom, esses foram os recados de hoje. Muita atenção com o capital de vocês, beleza? E até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!